Bom dia, minhas irmãs queridas, bom dia também, meus irmãos queridos. Eu fico muito feliz quando eu vejo o povo de Deus reunido, atendendo um chamado que é dele mesmo. E um chamado muito especial porque nós não somos só criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. E nós estamos nesta manhã para cultuá-lo, bendizê-lo, adorá-lo. Isso faz um bem muito grande para a nossa alma. Quero registrar meu carinho imenso, carinho muito grande por esta igreja. Trago assim o abraço da igreja presbiteriana de Olinda, já estou ali há 23 anos. Uma igreja também alegre, festiva como esta que vejo por esta manhã. Quero registrar meu carinho imenso ao reverendo Cid Caldas, um amigo que tive o privilégio de conhecer no seminário, contemporâneo meu, 2 ou 3 turmas depois da minha, mas um amigo que eu tive ali dia a dia, noite a noite, estudo a estudo, uma convivência muito agradável também. E saber que onde nós estamos há sempre o nilopolitano. Eu não sabia que um dos pastores desta igreja é um cidadão nilopolitano. Você sabia disso? Cabra bom, viu? Deus te abençoe muito. Há outros também que a gente cumprimenta e tem o privilégio de ver, rever, mas que também não continuou no seminário, né? Fugiu. Acho que ele não aguentou a peleja, talvez tenha sido isso. Mas a gente vê aqui pessoas que amamos de fato. Deus abençoe muito a igreja em sua trajetória, uma igreja mais que centenária. Parabéns. Eu vou compartilhar com os irmãos um texto da palavra do nosso Deus, texto escrito então pelo profeta Jeremias, no capítulo de número 29, apenas o verso 11, e eu estarei lendo este texto em 2 versões propositadamente. Profeta Jeremias, capítulo 29, apenas o verso de número 11. As 2 versões, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A outra versão diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu sempre acreditei, todas as vezes que eu lia, eu sempre acreditei ter nas palavras do profeta Jeremias, um profeta muito contemporâneo aos nossos dias, um profeta muito próximo das nossas sensibilidades, um profeta muito próximo das nossas dores, um profeta muito próximo das nossas angústias. Mas também, quando nós olhamos para um texto escrito como este pelo profeta Jeremias, e olhamos então para a vida e para a missão do profeta, a gente vê que tanto naqueles dias, quanto nos nossos dias, não é nada fácil. A missão de fato não é fácil. Jeremias foi um dos profetas mais perseguidos no seu tempo. Mas o que a gente olha na historiografia bíblica é que, em tempo algum, o profeta Jeremias deixou de cumprir a sua missão. Exatamente porque o profeta Jeremias entendia que o Deus que o vocacionara era exatamente o Deus que lhe daria força em todos os momentos que ele necessitasse. Foi um profeta que sofreu muito, e esse profeta sofre muito nas mãos das elites. Um profeta, então, sujeito à rejeição, um profeta sujeito a sofrimento. E sabe por quê que esse profeta passa por estas dificuldades? Porque o tempo era mau, os dias não eram bons, de fato não eram dias agradáveis.
E ele tinha uma missão precípua para ser cumprida, e era exatamente denunciar as injustiças, era exatamente denunciar as corrupções presentes então naquela sociedade. E ao tempo que o profeta Jeremias, ele denunciava, o que alegra o meu coração, neste homem de Deus, ele apresentava também propostas de mudanças. Ele não só criticava, ele não só observava, mas ele estava ali, recebendo da parte de Deus a orientação para dizer como a sociedade deveria caminhar, como a sociedade deveria se comportar. Então, o profeta, ele sempre é um homem de visão, pelo próprio chamado de Deus. E este profeta Jeremias, ele não só tinha visão, mas ele também procurava manter os seus pés no chão. Ele procurava apresentar uma realidade que o povo poderia cumprir, o povo poderia viver, porque a própria palavra vai nos apresentar ele como um intérprete, mas também como um anunciador da palavra de Deus. Por isso a coisa muda. Ele interpretava, e aquilo que ele recebia de Deus para a sociedade, ele não acrescentava absolutamente nada. Então o profeta Jeremias, como disse, ele nasce também num tempo difícil, vive num tempo difícil, 625, 585 antes de Cristo, aproximadamente, de uma família até muito importante, uma família sacerdotal, uma família ligada aos levitas do norte. Mas o que também alegra o meu coração é que quando a gente lê as palavras do profeta Jeremias, a gente vê então que ele se caracteriza por um grupo que era conhecido pela fé no Deus do Êxodo e também no Deus da vida. O Deus que saía, o Deus que caminhava para abraçar o seu povo, para dar vida ao seu povo. Ainda a historiografia registra que, apesar de ser filho de sacerdote, Jeremias, ele não poupa críticas contra o templo. Isso coloca para mim? Obrigado, querido. Ele não poupa crítica, e não poupa mesmo, críticas contra o templo, críticas contra o culto, críticas contra os sacerdotes. Obrigado. Mas as críticas eram críticas conscientes. Todas elas eram críticas conscientes. Nenhuma das críticas feitas ou nenhuma das observações feitas pelo profeta Jeremias eram críticas ou observações que haviam nascido em seu coração e por sua vontade. Não, a dispensação do profeta Jeremias é para com a vontade de Deus e dizer aquilo que Deus propunha, aquilo que Deus queria, para que aquela boca falasse. Por causa então de atitudes tão corajosas assim, ele sofre atentados, e a historiografia, ela vai dizer então que ele apanhou, ele teve também suas palavras queimadas, e não só queimadas, destruídas, para que o outro tempo não conhecesse e não soubesse das suas denúncias. O tempo de Jeremias, o tempo do profeta Jeremias, é um tempo também que se assemelha ao nosso tempo, e muito, porque às vezes a gente olha muito para a historiografia bíblica lá para trás, e diz, caramba, esses caras pareciam tão diferentes, né? Pareciam tão diferentes, né? De outro mundo, não.
ao tempo deles, é o tempo nosso também. E as dificuldades que nós vivemos hoje, neste mundo odierno, o nosso mundo do dia a dia, de acordar cedo, dormir tarde, muitas vezes nos atrapalham naquilo que a gente chama de uma jornada cristã, ou numa jornada de vida com Deus, como tinha o profeta Jeremias. Em todo o embaraço e toda a dificuldade, ele não se desgrudava de Deus. E a gente vê então que nós somos sufocados pelos compromissos diários. Eu tiro pelo meu, né? Eu brinco, né, quando eu estou contando como é que é a minha vida, o reverendo Cid, os amigos queridos sabem também. Eu correr segunda-feira para São Paulo, né? Vivo de ponte aérea e sexta-feira eu volto. E segunda-feira eu oro para não ser o dia do piloto. E na sexta-feira eu oro para não ser o meu dia. E eu fico vendo também a vida do reverendo Cid, que inclusive registro aqui a minha gratidão ao conselho desta igreja, por cedê-lo a fazer o que ele tem feito, o diferencial no Instituto Presbiteriano Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, os nossos compromissos diários, nós somos sufocados por tudo isso. Eu digo para você que a vida com Deus, ela não pode ser deixada em segundo plano. Aqui já mostra, apresenta, por que então que o profeta Jeremias ele foi feliz? Por que ele conseguiu mudar? Por que ele conseguiu então resolver grande parte daqueles problemas? Eu digo mais, que a gente precisa nos dias de hoje, nesse corre-corre intenso, a gente precisa fortalecer o nosso espírito, a gente precisa trazer então os maiores benefícios para a nossa vida emocional, para a nossa vida física, mas eu acredito que tudo isso vem a partir de uma saúde que eu tenho, de uma vida espiritual. Eu digo na minha casa para minha esposa querida, Cláudia, e digo também para os meus filhos, tanto Karina quanto Guilherme, eu digo que se a vida espiritual da minha casa está bem, eu estou bem, porque eu consigo lidar com esse sufoco da vida, o corre-corre da vida, eu passo a entender mais e melhor os planos e os projetos que Deus tem para mim. Quando encontramos então as dificuldades para crescer espiritualmente, a gente não pode se acomodar. É outro grande exemplo que eu vejo no profeta Jeremias. Ele não se acomoda. Hoje diríamos que ele era muito resiliente. Precisamos identificar o problema e não só identificá-lo, buscar para encontrar os meios de combater então cada questão apresentada. Ao longo de minha trajetória de vida cristã, pastoral também, sempre aprendi e entendi que Jesus Cristo precisa ser, e neste mundo pós-moderno, a nossa prioridade, se quisermos então ser bem-sucedidos em tudo que fizermos ou colocarmos as nossas mãos. E o que digo para você nesta manhã, neste domingo, pare um pouco, comece a pensar o que tem atrapalhado a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Nós temos tido tempo para tanta coisa, mas como é que anda a minha saúde espiritual? Como anda a minha vida com Deus para eu entender os projetos, os planos que Deus tem para a minha vida, para a vida da minha casa? Então é preciso entender que existem fatores externos e posicionamentos pessoais que podem atrapalhar ou estar atrapalhando a nossa vida com Deus, possivelmente sim, e nós precisamos conhecer cada um deles. Sabe o que eu tenho pensado, e quando eu olho para a vida do profeta Jeremias, eu fico pensando assim, será que Jeremias acordou com medo? Diante
do ministério tão árduo que ele tinha, diante das dificuldades encontradas para poder falar e se apresentando como profeta, homem de Deus, será que ele sentiu medo? Porque a gente parece que hoje já acorda com medo, e com medo de tanta coisa. A gente não sabe como vai se dar aquele dia, o percurso daquele dia. E eu conversando com um amigo na universidade esta semana, já pensando no sermão, o psicólogo, Dr. Fabiano, do CCBS, e ele dizia para mim que o medo é uma sensação em consequência da deliberação de hormônios, como a adrenalina que causa imediata aceleração dos batimentos cardíacos, e eu preferi anotar. Ele dizia que é uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Aí eu parei e disse, vamos então, professor Fabiano, conversar um pouquinho mais sobre isso. Ele estava com tempo, eu fui até a unidade dele, o CCBS, e começamos a bater um papo sobre a luta e sobre a fuga, e parecia exatamente, a todo instante que eu conversava, esse quadro da vida do profeta Jeremias, mas é claro, sempre me reportava ao capítulo 1 e verso 1, da chamada, da vocação deste homem, deste profeta. Daí eu voltei para a minha unidade, o CEFT, e eu pensei, se não souber lidar, o medo passará a atrapalhar demais a vida do cristão, a minha vida e a tua vida também. Pois ele é o extremo oposto e é verdade, ele passa a ser o extremo oposto daquilo que nós acreditamos e pensamos a todo tempo, a fé. O medo faz com que a pessoa não confie mais nas promessas de Deus. Quando duvidamos do amor ou das promessas de Deus, tornamos as coisas mais difíceis para a nossa vida. E lá já orando, me veio assim a lembrança, um homem que eu até gosto de estudá-lo, e por um tempo estudei bastante, para tentar entendê-lo, Tomé. E eu fui ao texto sagrado de João, apóstolo São João, capítulo de número 20, o verso 25. Se não vir nas mãos dele o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, vírgula, com uma exclamação, não acreditarei. Os dias modernos, a aceleração da vida tem nos levado a um medo gigante, tamanho, que é preciso Cristo, mais uma vez, tornar-se homem, carne e dialogar comigo. Nos esquecemos que ele fez isso no caminho de Emaús e não precisa fazer de novo. Mas Tomé estava vivendo esta condição. Então a história aqui do apóstolo Pedro, relatada também, já é outra, né? Que agora eu quero que você dê uma olhada para um lado, né, de Tomé, e agora para Pedro, em Mateus capítulo 14, os versos 22 e 23, nos leva mais ou menos a pensarmos o que o medo também é capaz, se nós não estivermos tão ligados a uma vida com Deus, a ouvir e entender o que Ele tem e quer para cada um de nós. Se você tomar Mateus capítulo 14, os versos 22 até 33, é um texto longo, mas vai dizer assim, olha, era uma alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles e ele começa, a andar sobre o mar. Quando de repente viram andando, Jesus andar sobre o mar. E o texto vai dizer, sabe o quê? Eles ficaram
aterrorizados. Você vê só? E eles passam a dizer, a dialogar entre eles. É um fantasma. Tem uma exclamação, né? É um fantasma. E o texto também é claro em dizer, eles gritam, e gritam de medo. É a Bíblia que diz, está no registro. Mas como sempre, Jesus Cristo se apresenta a cada um de nós e conhece os nossos medos, porque eu disse, nós não somos só criaturas, prefaciei dizendo isso, nós somos filhos de Deus. O texto é tão lindo que diz imediatamente, Jesus se volta para eles e diz assim, coragem, coragem, ou seja, não precisam ter medo, porque em seguida diz isso, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, olha só, por isso eu falei, né, que eu lembraria de Tomé, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, como o Senhor está, sobre as águas. Tá bom, Jesus Cristo nos ama, Ele não desiste de nós. Os planos, os projetos, o amor de Deus é sempre derramado para dizer assim, venha, respondeu Jesus Cristo. Mas não basta a palavra dele dizer, venha. Você também precisa entender o que Deus quer e tem para você. Você precisa se apresentar. O texto vai e diz, manda-me ir ao teu encontro. Respondeu ele, então Pedro, sai do barco. Ele saiu do barco, andou sobre a água, e o texto diz, foi na direção de Jesus Cristo. Mas o verso 30 vai dizer, quando reparou no vento, ele tira o olhar de Jesus Cristo. Ele olha para o medo. E o texto diz então exatamente assim, ficou com medo. E a partir do medo, ele começa a afundar. E não aguentando, já vivendo o sufoco da vida e do momento, por não acreditar, Senhor, salva-me. Mais uma vez, o amor de Deus é derramado na vida dos seus filhos, e Ele mais uma vez nos mostra que não desiste de nós. E o texto diz no verso 31, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, outra palavra não poderia ser senão, homem de pequena fé, por que Pedro você duvidou? Quando entraram no barco, quando começou a andar, e a partir da voz e da fala de Jesus Cristo, o texto mostra que o vento cessa, as coisas se acalmam. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E a minha pergunta exatamente é, será que a todo tempo Deus precisa estar provando? Então eu disse para você que o medo tem nos atrapalhado. E o profeta Jeremias, ele enfrentou, não teve medo. Mas eu digo para você também que o cansaço, este mundo atual, na sua rotina e grande rotina acelerada, estudos, trabalhos, viagens, outros tantos fatores do mundo cotidiano, do nosso dia a dia,
tem esgotado as nossas forças. São fatores que, somados, de fato, eles vão nos causar desânimo, vão nos apavorar. Mas eu digo que você também pode superar este cansaço, assim como você já superou o medo, se nós voltarmos a entender os projetos e planos que Deus tem para a nossa vida, se nós voltarmos a entender que quando se busca o reino de Deus, que quando se busca fazer a vontade de Deus, as outras coisas naturalmente, elas passam a ser acrescentadas no nosso dia a dia. Dificuldades financeiras, esta então, eu tenho lido um pouquinho sobre isso, por conta dos encontros de casais que eu tenho feito na minha igreja, nos bate-papos com os casais da igreja, e eu tenho percebido que um dos problemas que mais tem afastado os casais, tanto da igreja, quanto feito com que as separações aconteçam, tem sido as dificuldades financeiras, coisas mesmo deste mundo pós-moderno, coisa mesmo que vem para confrontar a todos nós. São problemas de fato que trazem assim uma preocupação enorme, que muitas vezes nos levam a um sentimento de descontentamento, a um sentimento de desânimo, de ingratidão, um sentimento de revolta, um sentimento de impaciência um com o outro, de uma ansiedade. Isso tudo vai sendo acarretado ao ponto então de passarmos até a negligenciar as responsabilidades que são nossas de uma vida com Deus, uma responsabilidade espiritual. Ou você acha que o profeta Jeremias também não viveu isso aí? As dificuldades do seu tempo, eu disse, parece que as coisas estão muito lá atrás. Não. Então, irmãos, eu acredito que nós temos em nossas mãos, e temos mesmo, os instrumentos próprios, necessários, para cuidarmos então e vivermos para vencer tudo isso que está diante de nós, para denunciarmos sim, apresentarmos sim, mas como fez, e eu disse, o profeta do seu tempo, Jeremias, que não só denunciava, mas ele tinha também os instrumentos para apresentar ao seu povo, à sociedade. E eu passei a refletir e dizer, será que não nos falta ler mais a Bíblia Sagrada? Será que não nos falta hoje voltar às nossas devocionais diários, pela manhã, antes de sairmos de casa? Será que o cafezinho tem sido mais importante do que a leitura da palavra de Deus? Será que o cansaço tem sido mesmo tão grande ao ponto de chegar em casa, tão somente dizer boa noite, jantar, dormir, e não reservar um tempo para dizer, vamos ler um texto sagrado no dia de hoje? Porque a Bíblia, ela é uma bússola. A Bíblia, ela aponta para nós, e ela tem mesmo ensinamentos contidos ali para uma vida diária, para enfrentarmos as dificuldades, para evitar até que esses sofrimentos venham se avolumar. Eu tenho dito para a minha igreja, vamos começar com versículos que nos atraem, vamos começar com versículos diários, e nos apaixonarmos por aquele versículo, para chegarmos então ao texto, daí nos apaixonarmos de novo ao seu contexto, entender toda a Bíblia e o propósito que ela tem para nós. Mas eu pensei assim também, e creio que fora assim a vida do profeta Jeremias, como também o profeta Neemias, que por um momento eu citei aqui, no lugar do profeta Jeremias, a leitura da palavra, como também a oração.
Eu estava pensando e me lembrei de um texto, está lá em Tiago, capítulo de número 5, verso de número 15, que nos diz que é a oração da fé que salvará o doente. E o texto vai, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, também ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, a oração tem sido esse atrativo grande para uma vida de comunhão, de manutenção. A oração é uma das formas pelas quais podemos entrar em contato com Deus, e ela não deve ser feita de uma forma esporádica, como muitas vezes eu até tenho feito. Por isso eu brinquei dizendo que muitas vezes eu oro para no ser o dia do piloto, na segunda-feira e sexta-feira no ser o meu. Mas é claro que eu não oro somente ali, eu preciso orar durante o voo por outras questões também. Então eu vejo que é necessário então nós passarmos a estabelecer o hábito da oração, para a partir daí então fortalecer a nossa comunhão, para a partir daí então nos dar mais forças para vencermos os desafios diários da própria vida. Então é a leitura da palavra e a oração, é separar de fato esse tempo para que a gente volte a viver uma vida saudável e uma vida cristã. Certamente foi assim que o profeta Jeremias fez. A vontade de denunciar, denunciou. O sofrimento que passou, mas passou por momentos, vencendo com momentos preciosos de comunhão com Deus. Mas eu quero concluir e dizer para você, nós já vimos vários fatores atrapalhando a sua e a minha vida com Deus, nos tirando de focos que são primordiais para esta vida e uma vida cristã, uma vida de relacionamento até mesmo com os nossos irmãos. Mas eu digo para você nesta conclusão, felizmente, essas dificuldades, elas podem ser combatidas com uma rotina devocional diária. Volte a fazer, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada. Torne mesmo isso aí um hábito fundamental para o teu crescimento espiritual. Certamente você voltará ao texto, como li inicialmente, com duas versões, do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. E eu vou entender, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Mas como é que eu vou saber? Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mas como eu vou saber? Como vou enfrentar as dificuldades da própria vida e até denunciar? Se eu estiver lendo a palavra de Deus, ou voltar à leitura das Sagradas Escrituras, como também orar para manter esta minha vida espiritual. Que Deus nos abençoe e que Ele tenha sempre misericórdia de nós. Amém.